Trabalhar duro não vai deixar você rico, não vai tornar você empreendedor, você trabalhando duro simplesmente. Descubra porque neste vídeo que eu vou explicar como que você precisa fazer para ficar rico sem precisar trabalhar tão duro, né, como pregam por aí. Então, trabalhar duro não vai te deixar você rico. Basta você pegar os exemplos que a gente tem à nossa volta, né? Eu conheço muita gente aí que deu muito duro na vida e que não ficou rico. Se isso fosse uma verdade, isso na verdade é um mito, uma falácia aí que circula aí na nossa sociedade, na sociedade brasileira, né? E que na verdade é isso, é um mito, é uma falácia, é uma mentira. Esse negócio de trabalhar duro para ficar rico não existe, na verdade, né? Então, tem gente por aí, tem uns coaches por aí que ficam falando assim: ah, você tem que entrar meia hora mais cedo e sair 2 horas mais tarde do seu emprego, né? Não. Aí você vai deixar o seu patrão rico. Você não vai ficar rico com isso, tá? Talvez você tenha aí um reconhecimento, tal, não sei o quê, mas se tiver um monte de puxa-sacos na empresa lá, fazendo isso, então uma disputa vai ficar difícil, concorda? Porque uma vaga para diretor, por exemplo, tem uma vaga só para 1.000 pessoas, né? Então, veja que isso é uma bobagem, né? Para fazer as pessoas trabalharem de forma a mais do que ela deveria trabalhar, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com o que os coaches por aí estão dizendo, né? Tem alguns coaches que são sérios, agora tem alguns coaches que não são tão sérios assim. Então, se o cara pegar e falar que você tem que trabalhar até meia hora, 2 horas depois do seu horário, ele já tá. Esse cara já é suspeito, tá? Ele tá querendo te escravizar, na verdade, tá bom? E o nosso objetivo aqui nesse canal é justamente você não ser escravo das situações, né? E uma ideia, ela pode escravizar. Então, se você acredita numa ideia, você pode se tornar escravo daquela ideia. E se aquela ideia for falsa, você está sendo escravo da coisa errada, né? Então, se trabalhar duro transformasse as pessoas em pessoas ricas, o lixeiro ele seria rico, milionário, né? Acho que eu não conheço ninguém que dê mais duro do que um lixeiro e ele não é rico, ele não é milionário. Então veja, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Tá bom, Ricardo, e o que que faz a gente ficar rico? O que que faz a gente ter... Não, ficar rico é relativo, tá? Eu coloquei aqui como título desse vídeo, deixar você rico, né? Mas rico é relativo. Tem gente que tá com salário de classe média, e salário de classe média nesse momento, em 2024, seria alguém que ganha em torno de 50 mil reais por mês, tá? Quem ganha 10 mil reais por mês não é classe média, é pobre mesmo, tá bom? Mas tem gente que ganha um salário de classe média, 50 mil reais, e tá feliz com isso e tá ótimo. Nada de errado com isso, tá? Mas o rico que eu tô querendo dizer aqui é alguém bem sucedido naquilo que ele quer ser bem sucedido. Então, se ele quer empreender e ele conseguir empreender com sucesso, isso vai deixá-lo feliz? É isso que importa aqui, tá? Ou se a pessoa quer ser um assalariado, continuar trabalhando para alguém, ganhando um salário pequeno, tal, também tudo bem, não é essa a situação, né? Mas se você está aqui nesse vídeo, provavelmente é porque você quer melhorar a sua condição de vida, né? E aí essa é a beleza do capitalismo, né? O capitalismo ele permite, ou teoricamente deveria permitir, a mobilidade social, a gente conseguir mudar de patamar social. Infelizmente, no Brasil não está acontecendo isso por diversos fatores e estamos aqui nesse vídeo para ajudar a corrigir essa situação, né? Para ajudar as pessoas que querem empreender a empreender com sucesso. E aí então, o que, que vai fazer você ter sucesso no empreendedorismo? Primeiro, você precisa entender que trabalhar duro não vai te deixar rico, exceto se você trabalhar duro no plano certo. Você precisa ter um plano. Todo empreendedor, na verdade, toda pessoa precisa ter um plano. Ela quer atingir um objetivo, ela quer conseguir alguma coisa, ela precisa montar um plano. E o que é um plano? Um plano é você ter uma lista de passos para atingir um objetivo.
Então, vamos pegar aí alguns exemplos da televisão antiga, né? Já não existe mais televisão praticamente, né? Esses canais abertos aí, eles vão desaparecer todos, né? Conforme a população vai sendo educada, conforme a população vai entendendo que existem outras fontes de informações mais confiáveis, aí elas começam a parar de usar a mídia tradicional, né? Mas vamos pegar aí desenhos. Tinha o Papaléguas, né? O Papaléguas era um desenho que o Papaléguas é um pássaro, né, que era perseguido por um coiote. E esse coiote, ele vivia fazendo planos para capturar o Papaléguas e ele nunca conseguia fazer isso. Ele nunca conseguia capturar o objetivo deles. Então aqui nesse desenho eu vejo duas coisas. Primeiro, ele está mostrando que é um plano. Ele está ensinando que é um plano. Mas tem uma coisa ruim nesse desenho. Ele está ensinando, ele está colocando no inconsciente das pessoas que quem faz plano não consegue atingir o seu objetivo. Ali não é a questão do coiote ser do mal ou o papalégua ser do bem. Ali a questão é, tá mandando uma mensagem para o inconsciente da população de que fazer plano não adianta nada. Então veja, eu não sei se isso aconteceu por querer ou sem querer, né? Mas enfim, é essa mensagem subliminar que este desenho está mandando para o inconsciente das pessoas. Mas eu estou aproveitando este desenho, para falar desse desenho, para a gente entender o que é um plano. Então veja, o plano é um passo a passo. Inclusive, eu tenho mais vídeos nesse canal que eu falo mais sobre plano, sobre estratégia, sobre tática, sobre esses detalhes um pouquinho mais técnicos, mas que não são tão técnicos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho o objetivo de abrir uma padaria, eu preciso ter um plano. E o que seria o plano? Ah, alugar o ponto, escolher um local, fazer um planejamento do dinheiro que vai ser necessário para abrir essa padaria, comprar o ponto ou alugar o ponto, comprar os materiais, fazer a reforma do ponto. Todos esses passos, eles são passos que precisam estar dentro do plano de quem quer abrir uma padaria. Então isso é um plano. E veja que para abrir uma padaria não é necessário você saber fazer pão. Você pode contratar um padeiro para fazer isso para você. Claro que se você souber fazer pão, vai ser melhor. Você vai conseguir entender como você contrata melhor um padeiro, alguém ali para trabalhar na sua padaria. Então, você vai entender se uma pessoa ela é mais cuidadosa ou não, tal. É importante saber fazer pão. Mas veja que se você sabe fazer um plano estratégico, um plano, você consegue abrir a padaria sem saber fazer o pão. E depois você corre atrás disso, tá bom? Então, você precisa ter um plano. E aí, com esse plano em mãos, o plano geralmente é o quê? É uma sequência de tarefas, de trabalhos que você tem que fazer no seu dia a dia. E aí, essa sequência de trabalhos, ou esses trabalhos, eles precisam estar alinhados com o seu objetivo. Então, tudo que você estiver fazendo, você tem que se perguntar: isso está me ajudando a chegar no meu objetivo ou isso está só tomando meu tempo à toa? Por exemplo, olhar o Facebook. Olhar o Facebook te ajuda a chegar no seu objetivo ou te atrapalha a chegar no seu objetivo? Óbvio, né? Então, ficar olhando o Facebook atrapalha atingir o seu objetivo. E aí, você quer montar essa padaria? Você estudar sobre fazer pão te ajuda ou te atrapalha a chegar até o seu objetivo? Nesse momento, eu diria que ainda atrapalha, tá? Fazer o pão não é ainda a coisa certa a você aprender nesse momento. Você tem que aprender sobre finanças, sobre marketing e não sobre fazer pão, se você quer abrir uma padaria. Então veja, você precisa aprender a entender o que é importante e o que não é importante, ou seja, você precisa aprender a priorizar qual o trabalho, qual a tarefa que você vai fazer. E aí, quando você conseguir fazer isso, aí sim, aí você trabalhar duro, aí vai fazer você chegar no seu objetivo e vai te tornar rico eventualmente, se esse é o seu desejo, se você quer se tornar rico, isso vai te tornar rico.
Por quê? Porque você está fazendo tarefas todos os dias que ajudam você a chegar cada vez mais perto do seu objetivo. Então, você precisa prestar atenção nisso. Agora, quando você está trabalhando para alguém, como empregado, nada contra isso também, tá? É necessário a gente aprender a trabalhar também como empregado, né? Existe uma máxima no militarismo que diz assim que quem quer ser general precisa aprender a ser soldado, né? Se você é empregado, você tem que trabalhar com disciplina, com responsabilidade, né? Então, se você acordou, se você combinou com seu patrão de que você vai chegar tal hora e vai sair tal hora, faça isso, tá? Não precisa ficar meia hora mais tarde e tal. De vez em quando, às vezes é necessário, né? Resolver algum pepino ali que apareceu, não dá para deixar para o dia seguinte, porque a nossa responsabilidade é manter as coisas em ordem naquela condição, e aí não dá para a gente lá abandonar o barco e ir embora, né? Mas o dia a dia, a rotina, você tem que ter a disciplina de entrar no seu horário alguns minutos antes, talvez, né? E sair no horário do seu trabalho, se esforçar para sair no horário do seu trabalho. E não tem nada de errado com isso, tá? Porque eu vejo alguns coaches aí falando, não, que você precisa trabalhar, ficar 2 horas a mais no seu trabalho ali. Isso é cruel, né? Isso é cruel, porque a pessoa, às vezes, muitas vezes, já vem de longe, já gasta 2 horas de condução para chegar até o trabalho, gasta mais 2 horas para chegar em casa. Isso, a pessoa fica na rua umas 14 horas por dia, e ainda o cara, esse coach, ele ainda fica querendo que a pessoa fique mais tempo na rua? Não faz sentido, né? Então, tomem cuidado também com os coaches que você ouve por aí, tá bom? E aí, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou deixar aqui para você sobre empreendedorismo. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!